Então, bom dia, gente. Bom dia. Estou de virão, desculpa. E eu vou falar bem devagar e bem baixo, porque eu não dormi, então estou no bagaço. É sério? Então, o tipo do meu trabalho é o Afro-Rap, em consequência, o Conigé dos Caminhos da Diáspora Negra. É um título ainda provisório, eu acho, mas eu gostaria de ficar com esse mesmo, eu achei massa. Então, no ensaio, eu propus fazer um ensaio, né, que é um trabalho mais difícil, porque é um artigo bem mais difícil, mas como eu gosto de desafios, eu resolvi fazer realmente um ensaio. Estou já terminando já, eu acho que vai ficar legal, pelo menos eu gostei. Para poder falar sobre um subgênero contemporâneo do rap, que é chamado de Afro-Rap. Então, no ensaio, eu proponho uma reflexão teórica sobre o Afro-Rap, já que não tem trabalhos ainda sobre o Afro-Rap disponível na internet, nem na Sucupira, nem nos outros redes da CAP, tem trabalhos sobre o Afro-Rap. Eu comecei a trabalhar com esse subgênero em 2014 no meu TCC, que já está praticamente pronto, eu defendo na semana que vem, se tudo der certo. Mas em 2017, em consequência, me dá uma rasteira e publico uma música chamada Afro-Rap, que é um rap metalinguístico, que é um rap falando sobre o próprio Afro-Rap. Basicamente, o que é o Afro-Rap? É uma vertente do rap que se conecta de uma maneira mais direta e mais profunda com as epistemes e epistemologias negro-africanas, em especial de matriz Yorubá e Banto. Então, o Em Consequência faz uma viagem para Dakar, no Senegal, e passa a explorar esse gênero musical, assim como o Magali Lodge fez com o Black Samba, né? Ele trouxe o samba, né, da África, que é um gênero musical africano, trouxe para a Bahia e uniu com o Black Music, e aí ele foi um dos precursores até então do Black Samba. E mais tarde, alguns autores como Denise Garrascosa, Henrique Fritz vai classificar essas músicas como músicas afro-diaspóricas. Então, no meu ensaio eu concebo o Afro-Rap como uma vertente da literatura afro-diaspórica. Eu não optei por termo afro-brasileiro porque ia limitar muito o meu trabalho, porque as músicas contemporâneas afro-diaspóricas, as músicas contemporâneas negras produzidas no Brasil e em outras partes outras partes do mundo, elas se conectam e isso independe de tempo e de espaço. Então, se eu utilizasse a afro-brasileira, eu ia ter que procurar referenciais teóricos que delimitassem aqui. Então, eu opto pelo termo literatura afro-diaspórica, que aí eu posso fazer um diálogo com outras produções literárias negras ou negro-africanas que estão, né, em diversas partes do Atlântico. Então, queria, gente, basicamente, eu estou de pirote mesmo. Então, essa é a Consequência. Na verdade, o nome. Alguém pode apagar um pouquinho a luz? Tá dando para enxergar de boa? Valeu. Valeu, Sônia, só apareceu. Então, isso é a Consequência. O nome dele biológico é Danilo Albert Ambrosio. E articulado é um grupo de Afro-Rap de Salvador chamado Conigé. Em Consequência, em 2017, lançou seu álbum de estreia, que é o Galanga Livre, né, em referência ao Galanga Rei do Congo, Cambundo me ajudou, está me ajudando nessa empreitada. E temos aqui o Conigé, são dois, eu diria, né, como pesquisador do rap, as duas figuras mais importantes do Afro-Rap no Brasil, Em Consequência e o Conigé. Eu vou sentar um pouquinho, estou cansado. A palavra Conigé, eu estou acabado mesmo. A palavra Conigé, no sentido mais etimológico assim, e prioritário, significa uma dança, né, dedicada a um orixá chamado Obaluaê. Ou Abaluaê, como é a portuguesa dos termos. Mas essa figura, esse orixá, quando ele aparece em sua forma mais velha, né, ele é chamado de Omolu.
Ele aparece geralmente em companhia de Oxum. Me desculpa que eu não sou iniciado, sou iniciante, então eu... Obrigado. Oxum Maria. Obrigado. Os dois são filhos do Davi. Obrigado, valeu já. Pode falar. Então, o que é que acontece? Mas o Oponigera foi o seguinte, eles vão ampliar essa nomenclatura, né? Eles vão dar um outro significado para essa palavra Oponigera. Então, eles vão criar uma, digamos assim, uma sigla, né? Eu diria um movimento dentro do movimento, porque eles vão classificar a palavra Oponigera também como Organização Popular Africana Negros Invertendo o Jogo Estudante. E aí a gente começa a conversar. Rincon Sapiência, no álbum Galanga Livre, quem tiver oportunidade de escutar ou quiser, vai perceber que o álbum ele se aproxima muito mais de um romance narrativo mesmo do que de uma produção poética. Porque como ele vai fazer uma referência ao Galanga Rei do Congo, né, que foi o ex-escravizado Galanga, que era um rei do Congo que posteriormente foi vendido como escravo, né, nas Minas Gerais. Posteriormente ele comprou a própria liberdade e aqui no Brasil, em Minas Gerais, foi chamado de Chico Rei. E aí eu demorei um tempo para poder perceber que o Galanga era Chico Rei. Mas eu já sabia que a palavra Galanga é de origem africana. Então, por exemplo, na introdução é uma coisa interessante porque, como eu vou dizer que se aproxima do romance, porque na intro do álbum ele vai falar o seguinte, olha, esse disco conta a história de um personagem chamado Galanga, que ele comete uma rebelião no engenho, matando o seu senhor. E quem narra a história não é Rincon Sapiência, é do livro Albert Ambrosio. É aquela coisa que acontece muito nos romances, eu não vou lembrar agora, mas tem uma obra acho que é de Clarice, que é a história de uma personagem, de uma mulher. O livro é escrito por Clarice, mas quem narra a história dessa personagem é um repórter. Então, basicamente, Galanga Livre vem nessa pegada. O autor Rincon Sapiência, mas quem narra é do livro Albert Ambrosio. Tá? Então, o Oponigé, ele vem com uma pegada, eu diria, mais abrangente, porque eles vão se conectar com diversas narrativas negro-brasileiras e negro-africanas, sobretudo a poética de Nelson Mata, que é um poeta e professor da UFSAL, de literatura, que ele produz as suas obras tendo como referencial estético, digamos assim, Exu. Então o Oponigé vai dialogar com essas produções, com esses autores que eu chamo de negro-diaspóricos, negro-brasileiros, enfim. Afro-diaspóricos é o termo mais viável, porque a gente vai estabelecer algumas conexões mais à frente. Para não ficar só falando aqui, eu vou trazer algumas citações, né? Enfim, antes aqui é a capa do álbum homônimo do Oponigé. Para quem não sabe, o álbum homônimo é um lançamento de um disco que possui o mesmo nome do artista, ou seja, digamos como se fosse um nome, um álbum metalinguístico mesmo, né? Uma obra metalinguística, porque o Oponigé, o nome do álbum é Oponigé, que é o nome da banda. E o álbum de estreia do Rincon Sapiência é Galanga Livre. Observe uma coisa, ao fundo, a partir dessas cores, representam a bandeira, são as cores da bandeira da África do Sul. E essas cores se conectam, tem amarelo no álbum do Rincon Sapiência, também tem azul ali no álbum do Oponigé, e também tem amarelo, só que a contracapa não deu para colocar, porque ia engolir, aí eu peguei e tirei, mas no verso, quem quiser pesquisar, pode ver que nas fotos do disco, eles estão segurando a bandeira da África do Sul. Eu poderia fechar minha apresentação só fazendo uma análise da capa do disco, mas eu tenho algumas coisas para conversar e eu acho que não vai dar. Então, pego uma estação de Hall, né, como chave teórica para o meu trabalho, está no meu ensaio, que ele discute o conceito prioritário de diáspora, que depois esse termo também vai ser ressignificado, né, com o passar dos tempos.
Em 1948, o SS Wentworth, um navio de transporte, chegava às docas de Chilpuri, no Reino Unido, trazendo seu carregamento de voluntários caribenhos que retornavam de licença, junto com um pequeno grupo de imigrantes civis. Esse evento simboliza o nascimento da diáspora negra afro-caribenha no pós-guerra. Então ele traz o conceito básico e, digamos assim, prioritário de diáspora, né? Que seria a dispersão, né, de povos, né, pelos continentes afora, fazendo recorte, né, a dispersão de povos caribenhos e também da Guiné-Bissau, teve muita dispersão, de forma voluntária ou involuntária, a partir do processo realmente escravagista, porque a gente sabe que a escravidão não acabou. A África é o berço da humanidade, né? São as primeiras civilizações a surgir são as civilizações africanas. Então, a diáspora ela começa muito antes do processo do tráfico negreiro, né? da escravidão. Isso vai ser intensificado a partir de 1400 e bolinha, quando começam as invasões europeias em terras africanas, né? E aí estudiosos como Stuart Hall vai chamar isso de diáspora, mesmo sendo uma diáspora forçada. E mais à frente, Gilroy, né, que é um sociólogo inglês, na Universidade de Yale, ele vai trabalhar também com o conceito de diáspora, de uma maneira mais abrangente. A discussão sobre o conceito de diáspora surge como uma resposta mais ou menos direta aos ganhos transculturais advindos do movimento Black Power durante a Guerra Fria. Primeiro, ela circulou como uma parte de um argumento que propunha a reconfiguração da relação entre a África e as populações parcialmente descendentes de africanos do hemisfério ocidental. A gente vai chegando. Então, fechando essa introdução rapidinho, a partir daí, pensando num termo de diáspora, enquanto conexões de produções artísticas de sujeitos negros fora do continente africano, né? E isso alguns intelectuais, como Henrique Fernandes, Carlos Costa, Florentino de Souza, vai chamar de produções artísticas afrodiaspóricas, que é a produção artística de negros fora do continente africano, independentemente de que país seja. Então, aí temos a professora Ana Lúcia Silva Souza, que é a professora da casa, né, socióloga e linguista, né? Recentemente fez um pós-doc em linguística aplicada, foi a reitora da extensão da Unilab. O livro dela é um livro de cabeceira, porque é o livro que eu utilizei no TCC e continuo usando como referencial teórico para minha pesquisa. Embora seja um trabalho da área de linguística aplicada, e ela vai trabalhar o hip hop a partir da perspectiva do letramento, mas é muito importante para a introdução do meu trabalho, porque ela vai fazer um percurso, mesmo que breve, mas um breve histórico sobre o surgimento do movimento hip hop. Vai ressaltar que hip hop não é rap. As pessoas confundem muito o hip hop com rap. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Hip hop é um movimento cultural, musical, político, cultural, surgido na década de 70 na Jamaica. E ele vai ter um grande boom nos Estados Unidos, lá no finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80. Então, até hoje, algumas pessoas pensam que o hip hop surgiu nos Estados Unidos, mas não foi. Certo? Lá ele teve uma grande abrangência. Assim como o samba surgiu na Bahia, mas se consolidou mais no eixo sul, né? No caso, no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, temos a citação de Ana Lu. Acho que foi então, e depois eu vou falar para vocês. O letramento de resistência, acho que muita gente deve conhecer. Cito: o universo do hip hop é marcado pela reflexão e crítica que faz em relação às desigualdades sociais e raciais por meio da poesia, dos gestos, das falas, leituras, escritas e imagens que tomam forma pela expressividade de 4 figuras, a saber, o mestre de cerimônia, o disc jockey, o dançarino ou dançarina, que é o Bigol Abigail, o grafiteiro e o grafiteira. Então isso aí vai ser importantíssimo para o meu trabalho, porque não tem como falar de rap sem falar de hip hop. Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. É a mesma coisa de você falar de romantismo sem trazer Marco Machado, Lima Barreto, essas figuras que são importantes. O que é que acontece? Embora Lima Barreto seja um professor do modernismo, mas
Eu vejo ele como escritor romântico em alguns aspectos, sobretudo em literatura. Então, o hip hop ele é dividido em quatro elementos, né? Que é o DJ, o grafite, o b-boy, o b-girl e o rap, que é o que vai me interessar, certo? O rap é apenas um dos quatro elementos do hip hop. Alguns intelectuais, críticos de rap e pesquisadores vão falar sobre uma espécie de um quinto elemento, que é o conhecimento. Mas, a meu ver, isso não faz muito sentido, porque para mim o hip hop sempre foi conhecimento. Independentemente de ser um grafite estampado na parede, independentemente de ser um instrumental produzido por um DJ, independentemente de ser um b-boy fazendo uma performance, ou só MC no palco fazendo rimas. Então, sempre foi conhecimento, né? Desde que eu me encontrei com o movimento hip hop desde os meus 11 anos, né? Mas trabalhando com rap, produzindo rap como MC, já tenho mais de uma década. Então, eu estou já ancião o suficiente para dizer algumas verdades, e eu tenho, desculpa, não é uma presunção, eu tenho bagagem suficiente para isso. Na busca de pistas sobre a formação do hip hop, nota-se que, para além da Jamaica e dos Estados Unidos, as rotas históricas especiais do rap têm sido associadas a práticas culturais da África tradicional. Isso também vai ser muito importante para o meu trabalho, já que eu estou trabalhando o Afro-Rap como literatura clássica. Pesquisas associadas às práticas culturais tradicionais, recriadas na atualidade, nas quais a linguagem oral assume papel central. Em ocasiões especiais, os griots, no caso dos homens, ou as griotas, as mulheres, cronistas, oralizavam publicamente memórias, histórias de costumes e efeitos das sociedades, responsabilizando-se pela difusão dos ensinamentos por meio da palavra, tida como fonte da cultura e de saber, mestre da arte de narrar. Eles e elas são educadores, cantadores de histórias, artistas, poetas e musicistas, cujo papel na comunidade é de criar, recriar e fazer circular no cotidiano os costumes e as memórias ancestrais. Vamos passando. Pensar o conceito de diáspora africana ou de diáspora negra na contemporaneidade exclusivamente como uma dispersão imputada por uma esfera político-cultural dominante é tornar invisível a existência, as contranarrativas e as produções realizadas pelos africanos e afrodescendentes desde que o Atlântico tingiu-se de negro, funcionando como rota de passagem para o tráfico de escravos. Na estação do professor Henrique Freitas, que é um professor bem daqui da casa. Eu vou adiantar, porque eu sei que o horário está voando. E aí tem a literatura terreiro, né? Que é um conceito desenvolvido por Henrique Freitas, que também que me ajudou muito no meu ensaio. E outros conceitos também de algumas autoras negras também, né? Porque eu não trouxe só homem aqui na minha bagagem, no meu referencial teórico, né? Literatura terreiro é aquela ainda que está na encruzilhada, e eu diria que é o nome prioritário do meu trabalho, é o trabalho da encruzilhada. O meu trabalho, ele se entrecruza e dialoga com várias produções negro-africanas e negro-brasileiras, e eu acho que limitar ele a um nome, claro que eu tenho que fazer isso para cada ensaio, mas assim, limitar o meu trabalho a um nome específico na hora da minha dissertação reduzir o meu trabalho e não fazer com que ele viaje. Então, eu estou gostando de escrever, e estou escrevendo bastante, vem coisa boa por aí. Literatura terreiro é aquela ainda que está na encruzilhada, nas literaturas divergente e divergente, maloqueira, marginal, periférica e da litera-rua, gravitando, acima de tudo, por entre as experiências de uma militância artística do movimento negro e de uma literatura afro-brasileira. Isso eu vou citar mais para adiantar. O que hoje se conhece como Jingle Music, em Londres, é outro cruzamento original. Houve muitos, desde as versões britânicas do ska, da música soul negra, do reggae music, o two-tone, de raiz entre o dub jamaicano, o hip hop de Atlantic Avenue, o gangsta rap, white techno, e assim como o Bhangra e o Tabla and Bass, são cruzamentos entre o rap, a techno e a tradição clássica indiana. Então aqui é uma chave também importante para o meu trabalho. Como eu te falei, como eu falei com você, o trabalho é encruzilhada. Então o rap ele vai beber da fonte do soul, do jazz, do black music, do dub jamaicano, do Miami bass e também do ragamuffin e outros.
Então, todas essas produções artísticas, elas se conectam, elas não estão separadas. E por essa razão, há uma tensão muito forte quando a gente tenta ler as produções negro-africanas e negro-brasileiras apenas pelo viés da representação. É um problema muito sério. E quando eu falo de produção artística negro-africana e afro-diaspórica, eu estou falando de sujeitos negros que falam, que cantam aquilo que eles vivenciam, aquilo que eles experienciam, e eles são sujeitos, eles experienciam situações que competem, né, a eles em especial, que, né, do outro lado, por exemplo, a experiência de uma pessoa não negra e de uma outra parte do local, pensando em o afro-rap enquanto gênero musical periférico preto, aí que gera atenção. E é por essa razão que eu diria que o meu trabalho ele não é de representação. Eu preferia muito mais o trabalho de representatividade, porque eu não pesquiso o rap, eu faço o rap. Então, como é que fica? Como é que fica, né? A Rol vai falar sobre a autorrepresentação, que é uma coisa que talvez dê para poder engolir, mas eu fiquei pensando na produção do meu ensaio, eu falei, poxa, como é que eu vou falar de representação se eu estou fazendo isso? E partindo da perspectiva epistêmica e epistemológica negro-africana, e sobretudo africana, as coisas não representam, as coisas são. Tem um provérbio africano que o Emicida está usando muito, fez até de marca, que é um Ubuntu, eu sou porque nós somos, né? Então, não há uma espécie de separação dentro de uma perspectiva artística negro-diaspórica e afro-diaspórica, não há uma separação entre sujeito e objeto. Não há separação entre o eu enunciador e a temática abordada. E é por essa razão que o conceito de escrevivência de Conceição Evaristo vai ser muito importante para o meu trabalho, porque ela escreve a partir da experiência. A professora tinha falado sobre isso. Continuando. Nas tradições rituais afro-brasileiras, arquivenadas pelos seus diversos cruzamentos arquitetados, foi mal, simbólicos constitutivos, não se pode ver tudo, né? O corpo é um corpo de adereços, movimento, voz, coreografias, propriedades de linguagem, figurinos, desenhos na pele e no cabelo, adornos e adereços gravam esse corpos, estilística e metonimicamente como locus e ambiente do saber da memória, os sujeitos das formas artísticas que daí emergem subversivos da memória e estéreis história. Beda Martins. Monstra. Vou orientar aí. A noção de afrodiáspora, portanto, na medida de seus deslocamentos e resilientes. Quanto tempo eu tenho? É mesmo, professora? Poxa, foi mal. Então eu tenho que encerrar. Mais um minutinho aí você fecha. Pronto, eu vou tentar trazer pelo menos um exemplo aqui. Foi mal. Era para poder você falar, eu falei com você. Deixa eu ver aqui, não, eu vou tentar colocar rapidinho aqui um exemplo. Porque eu trouxe os exemplos artísticos como teoria, mas eu realmente deveria. Eu vou trazer um afro-rap aqui, se vocês darem rapidinho. Me desculpa, pronto. Desculpa mesmo, foi mal. Eu me empolguei. Deixa eu ver se o som vai rolar aqui. Deixa eu ver. Ok. Vamos lá dançar. Bom. Eu acho que não tá rolando não, bro. Deixa eu ver. Solte aí, Solte o som, DJ. Vai? Não tá bom. Como certo? Quando alguém fala de emoções e acima da média eu falo. Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Depender de mim. Vambora. Meu verso
sou livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela, minhas linhas voando, cheia de esteroide, até das cabeças quando rela nela. Partiu para o bar e fugiu da panela, batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete, as patas derrete que nem mussarela. Quente que nem a chefinha no crespo, não, crespos estão se amando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim, pro santo tamo derrubando. Aquele orgulho que já foi roubado na bala de meia, vai recuperando vários zombi bomba. Pela quebrada, tentando ser certo na minha errada, vários zombi bomba. Bombo granada, se tem permissão, tamo dando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem azanança, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer essa tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fez aliança, ponta de lança, um babara uma de um jeito ofensivo, falando que isso é tipo uma bomba, espero que suma. Música preta a gente assina, funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço do tipo de herói, nem uso máscara, estilo novo. Música é dádiva, não quero dúvida. Eu não nego que quero o troco, eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro, eu enfrento. Coragem eu tomo, me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis, é por esses lugares que como. Anjos e demônios que falam não vamos. E no giro do louco nós somos a perdição, a salvação. Uma rua me serve, tipo mordomo. Tô burlando lei, vida de rock. Quando falo rei, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem nice. Sou safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, feio. Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar, tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci pra me aparecer. Eu ofereci uma cama quente como Regency. Pra ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado não me esqueci. Vou cantar autoestima que mereci. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Muricy. A noite é preta e maravilhosa. Lupita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem um couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco que nem lango-lango. Sua vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino. Eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões. Fazendo minha mala do Pix cigano. Tô sempre mudando de corações. Meus decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os pretos é chave, abram os portões. Ai, ai, ai. Quando eu vi a gravada a linha de soco, eu falei, puta, ouvi um bagulho que nem esse. Eu gravei mais essa ainda. Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia no rap, certo? Tá faltando. Pega eu, pai. Essa produção artística também é chamada de verso livre, mas essa já é uma outra história. Obrigado, desculpa pelo horário, professor. Vai aberto para comentários, sugestões. Eu quero. Diga aí.